Fernando Diniz e Filipe Melo, em direto para a Sport TV de Portugal. Tinha uma pergunta para cada um. Primeiro queria questionar o Filipe Melo. Filipe, boa tarde, em direto para Portugal. São muitos os portugueses adeptos também do futebol brasileiro, muitos brasileiros que amanhã certamente pela Sport TV vão acompanhar em exclusivo este jogo. Que mensagem é que lhes pode deixar antes de um dos jogos mais importantes da história do clube? Depois tinha uma pergunta para o Fernando Diniz, também para Portugal. Sei que o Pep Guardiola é alguém que respeita bastante. Acredito que tenha passado estas noites a pensar como pode surpreender o Guardiola. Pergunto-lhe se por isso, se este é o jogo de uma vida e se é o jogo mais importante da sua carreira. Boa tarde. Bom, todo mundo sabe que eu sou um homem de muita fé, né? E além da fé que eu tenho, eu sou um cara que respeita a fé de cada um, né? E a minha fé leva a crer, leva a estudar a minha Bíblia, que tudo é possível ao que crê. Essa é a mensagem que eu tenho para os torcedores do Fluminense, né? Ou todos aqueles que estão torcendo para o Fluminense. Tudo é possível ao que crê. De repente, para o homem pode parecer alguma coisa impossível. Eu penso que para Deus nada é impossível. Era impossível o Fluminense ter uma virada no início da temporada contra o maior rival no campeonato estadual, e nós obtivemos essa virada. Era impossível o Fluminense classificar num grupo tão forte como foi o grupo da Libertadores. Nós nos classificamos em primeiro lugar. Era impossível o Fluminense vencer a Libertadores e conseguimos, com muita fé e muita humildade, muito trabalho, vencer a Libertadores. Era impossível o Fluminense estar na final do Campeonato Mundial e, com muito trabalho, muita fé, muita dedicação, estamos na final. Então agora é continuar trabalhando com muita fé, muita humildade, respeitando muito o adversário, que sem dúvida nenhuma é, ao meu modo de ver e pensar, o melhor time do mundo nos últimos 5 anos, né? Mas a gente crê, e tudo é possível ao que crê. Bom, em relação ao seu jogo mais importante da minha vida, ele o é por duas razões. Eu acho que o próximo jogo sempre é o mais importante, e esse é o mais importante. E também coincide de ser o jogo, historicamente, considerando tudo aquilo que eu já participei da minha vida, também o jogo mais singular, decisão de título mundial. E contra um dos melhores times da história do futebol mundial e um dos treinadores maiores também da história do futebol mundial. Então, para a gente é um grande desafio. A gente trabalhou muito essa partida, mas não trabalhamos essa partida do jogo do Al-Ahly para cá. Eu acho que desde quando eu cheguei no Fluminense, que a gente sonha com isso. Eu acho que desde que eu me conheço como gente, também sonhei com isso. Não consigo como jogador, mas estou conseguindo agora como treinador participar da decisão de um título mundial. Tudo bem, Diniz, Felipe, Aline Nastari, TNT Esportes. Fazer uma pergunta para cada um, para o Felipe primeiro. Felipe, parece que todo esse ano foi quase uma questão de provação, vocês tendo que falar várias vezes sobre o quanto que a idade não seria um peso para esse time, quanto que vocês conseguiriam lidar. Mas parece que cada jogo vem tudo à tona novamente. Aí ontem a gente viu em capa de jornal inglês, dos jornais ingleses falando um pouco que esse é um time de ex-jogadores, pontos assim. E no último jogo da temporada, uma temporada que vocês já provaram várias vezes. Até que ponto isso serve de combustível para vocês? Como caiu essa informação e essa notícia de como o adversário, enfim, pelo menos a imprensa adversária está tratando tudo isso para os jogadores? E para o Diniz, a gente ontem viu os bastidores do jogo anterior e chamou muito a atenção a sua declaração quando fala do Brasil de uma forma geral. Não é um comportamento comum da gente ver nos treinadores, né? Falando de racismo, falando de Brasil de uma forma geral. Até que ponto a sua ideologia mesmo, estar nessa final, estar na final do Mundial, tem um impacto disso tudo, e o quanto que você acha que esse cenário é representado de certa forma, sabe? Ligando um pouco do que você acredita como pessoa e do quanto você consegue trazer isso para o futebol. Boa tarde. Bom, eu acho
Eu nunca tinha escutado falar desse jornal, né? Seja porque nunca joguei na Inglaterra, de repente, ou porque não é, de repente, o maior jornal da Inglaterra, não sei. E depois que eles falaram essa bobeira, eu acabei sabendo quem são. Eles foram inteligentes. É uma forma de chamar o público, né? Cada um tem uma forma de chamar o público. As redes sociais, ela veio, dentre muitas coisas, para dar voz a muitos idiotas, né? Idiota como esse que acabou falando essa tremenda besteira. Eu penso que no futebol, você tem atletas como, por exemplo, o Endrick, que é muito jovem e que já tem uma explosão, já que muitos jogadores demoram muitos mais anos para ter, de repente, com 16, 17 anos já no profissional, na seleção brasileira. Eu, por exemplo, tive a minha oportunidade com 25, 26 anos, né? Assim como existem atletas que são demasiado jovens e conseguem atuar no meio de grandes figurões, também existem atletas que têm uma certa idade já, como é o meu caso, né? E conseguem também jogar e muitas vezes atuar até melhor do que garotos, né? Então depende muito da forma com que o atleta se cuida, a forma com que o atleta ele age como profissional, a forma com que o atleta ele é disciplinado, né? Então eu jogo porque eu sou disciplinado, porque eu sou profissional, porque eu pago um preço importante, porque eu amo futebol, né? Mas coisas assim vão acontecer, sabe? Assim, vai haver pessoas que vão usar, de repente, da inteligência para falar coisas que são significativas e vão ter pessoas que vão usar de situações idiotas para falar, como foi o caso desse jornal. Bom, quanto à sua pergunta, aquilo foi uma fala muito espontânea da minha parte e tem muito a ver com aquilo que eu penso do futebol, com aquilo que eu penso da vida. Eu acredito de fato que no Brasil, e eu sou um brasileiro como o Felipe, um brasileiro típico, eu tenho um sangue miscigenado, tenho sangue de europeu, de índio e de negro, corre na minha veia. E tenho muito orgulho e alegria de pertencer a um país que tem muita coisa boa, mas é um país muito injusto socialmente e que exclui muita gente. Que o pobre sempre sofre mais e os jogadores de futebol, quase todos eles, são pobres. Aqueles que atingiram alto nível não, mas quase todos de origem muito pobre. Muitos têm o sangue africano correndo nas suas veias e muitos sofrem ou sofreram racismo. Muitos vieram das favelas, que aquilo tudo estava naquela minha fala espontânea. E são coisas que eu acredito e a gente representa isso. Isso e a luta contra isso, contra o racismo, contra a discriminação. Um jeito de mostrar que o futebol ele pode ser uma alavanca de ascensão social, para poucos, mas ele pode ser para muito mais gente. O Brasil pode usar o futebol como um meio de educação, para ajudar mais pessoas, para pulverizar os valores humanos por meio do jogo. Eu acho que isso que a gente tem que tentar fazer, de uma certa forma, é isso que eu faço enquanto treinador de futebol. Mas acho que isso devia estar nas escolas. Então, o futebol, para mim, ele não é só um jogo, é uma maneira de viver. Então, os jogadores do Fluminense, eles cada vez mais vivem enquanto jogam. E a gente vai procurar, nesse jogo, viver da melhor forma, não dependendo única e exclusivamente do resultado. O resultado não vai definir quem é o Fluminense, como nunca definiu, como nunca também deixei que o resultado me definisse. E ele nunca define aqueles que eu estou treinando. Para mim, eles são sempre bons, são sempre gigantes e são as pessoas que eu acredito ter nascido para poder ajudar. Just 1 second before the next question. For the photographers in the room, you're welcome to stay, but please no more pictures. And we go in the third row. Thank you very much. السلام عليكم. زياد عطية، قناة الشرق، بلومبيرج. سيد المدرب، ألا ترى أنه ربما التتويج بكأس العالم الأندية فرصة مواتية
للفريق أولا للفريق باعتباره أن كرة القدم البرازيلية تمر بوضعية صعبة على مستوى النتائج. المنتخب الأول خروج مبكر من كأس العالم، المنتخب تحت 20 سنة، تحت 17 سنة، يعني الكرة البرازيلية بشكل عام النتائج تراجعت قليلا نوعا ما مقارنة بالمنافسة وبالتتويج. ثانيا ربما التتويج بكأس العالم للأندية هل يقود مثلا فرناندو إلى تدريب المنتخب البرازيلي بشكل رسمي مثلا؟ وثانيا لا تعتقد أنه هذا النهائي مانشستر سيتي نعرف أنه يمر بوضعية صعبة على مستوى الأداء، على مستوى النتائج، أيضا رابع في الدوري الإنجليزي، حتى المباراة الأولى أمام أوراوا ربما أول 40 دقيقة الفريق عانى كثيرا في الوصول للثلث الأخير. لا تعتقد أن هناك فرصة مواتية وقوية للفريق فلومينينزي للتتويج بكأس العالم والذي يملك لاعبين ذوي خبرة يعني في كل الخطوط من الحارس فابيو وصولا إلى كينو وأسماء أخرى لديها الكثير من الخبرة مارسيلو وأيضا ميلو؟ هل ترى أنها فرصة حقيقية اليوم لإعادة الاعتبار للكرة البرازيلية بشكل مهم؟ وأيضا لك أيضا قد نراك ربما بالتتويج بكأس العالم الأندية أن تكون مدرب رسمي للمنتخب البرازيلي الأول. وشكرا. Eu acho que quando a gente vai jogar futebol, a primeira coisa que a gente tem que ter é a confiança que você pode vencer a partida. Isso eu faço minha vida inteira quando eu jogava. Não importa as tantas vezes que eu perdi. Mas eu sempre entrei com a intenção clara de poder vencer o jogo. Então a intenção clara do Fluminense é fazer o máximo possível para vencer. A gente sabe que a gente vai jogar contra o maior time do mundo, como a gente já falou várias vezes. A gente sabe disso, eles também sabem que eles são muito bons, mas isso não impede a gente de sonhar e de fazer o nosso melhor, que é o que a gente vai procurar fazer amanhã. Em relação ao futebol brasileiro não ter ganho há muito tempo, isso já aconteceu em outros cenários. Na Copa de 70 para 94 foram 24 anos de espera, mas o Brasil ainda continua produzindo grandes jogadores. A gente esteve perto aí de poder passar nas fases, principalmente nas últimas 2 Copas, de poder tentar ganhar a Copa do Mundo, não conseguiu. Mas nem quando a gente perde a Copa do Mundo, quando a gente perde o jogo, nem tudo está errado. Tem muita coisa boa quando você, principalmente nesses 2 últimos ciclos que aconteceram. A gente tem, e vejo também que isso é uma coisa que acontece no mundo inteiro, de quando se perde, a gente acha que quem perdeu é um grande fracassado, que não é isso que eu penso da vida, nem daqueles que eventualmente não ganham partidas e campeonatos. Eu acho que o grande vencedor é aquele que não desiste, que persiste, que faz as coisas direito, que procura fazer cada vez com mais profundidade. E as vitórias, quando vêm, que elas sejam derivadas desse esforço, de procurar ser o melhor possível. Então, o que a gente vai tentar fazer amanhã é ser o melhor possível e a gente vai colher um resultado depois que terminar o jogo, que vai ser empate, derrota ou vitória. Mas o Fluminense vai procurar jogar como um time que acredita nos seus valores e que acredita que as coisas são possíveis. Boa tarde, meu nome é Fernando Valique de Barros, eu sou freelancer, eu tenho uma pergunta para vocês dois. 2 perguntas, aliás. Amanhã não jogam o Haaland e o De Bruyne pelo Manchester City. Obviamente eles têm grandes jogadores, mas esses 2 são imensos jogadores. Então, isso é uma vantagem para o Fluminense? A segunda questão é a seguinte, já houve 3 decisões entre clubes brasileiros e ingleses. O Corinthians ganhou do Chelsea, depois o Flamengo e o Palmeiras perderam para clubes ingleses. Acho que o Felipe até estava nessa campanha. Como é que se ganha um jogo tão duro como esse, contra um adversário tão duro e num estilo que nós não estamos habituados a enfrentar? Muito obrigado. Vou falar uma pergunta para tu. Eu não tenho uma receita mágica falar como que a gente pode ganhar. A gente tem para a gente aumentar a nossa chance de vencer, a gente tem que fazer o que a gente faz de melhor. Eu acho que procurar não fugir das nossas características. A gente estudou muito a equipe do City, é uma equipe que a gente, praticamente, acho que todo mundo mais assiste. Os jogadores do Fluminense e eu também, no campeonato inglês. Então, fora isso que a gente assiste há muito tempo, a gente mapeou e tentou estudar tudo que eles fazem. E é tudo muito difícil, porque é um time muito completo, um time muito bem treinado, com grandes jogadores. Então a gente vai procurar fazer o nosso melhor, com bastante humildade, com muito trabalho, procurar ser inteligente no jogo e ter coragem para fazer aquilo que a gente costumeiramente faz.
Em relação a essas estatísticas de brasileiros contra times ingleses, eu acho que a gente não tem nenhum tipo de conexão com esse tipo de estatística. O Fluminense está jogando agora e o City está jogando agora. Então, o City não é igual ao Chelsea, não é igual ao Liverpool, que jogou do São Paulo, muito menos que jogou do Flamengo. Então, acho que isso não tem interferência na nossa análise e também não deve ter interferência nenhuma no jogo de amanhã. O Haaland e De Bruyne. Eu não acho vantagem, achar que é vantagem, porque o que funciona no City de maneira ímpar, além da imensidão de jogadores que eles têm, é o fator coletivo. Acho que o seu técnico sabe fazer conexões e é ele que fez melhor essas conexões, as coordenações de jogo, tanto ofensivo quanto defensivo. É um time que ataca muito bem, que defende muito bem. Então, o grande craque para mim do City, embora eles tenham muitos dos melhores jogadores do mundo, é a maneira como eles se conectam e conseguem jogar coletivamente. We'll go to the back of the room. Gentleman with the hat. Thank you. مساء الخير كوتش محمد مبروك صحفي مصر معاك. هل ترى ان طريقه اللعب التي لعبتها امام الاهلي مناسبه ايضا للعب امام السيتي في النهائي، خصوصا ان الفريق كان يلعب على الهجمات المرتده، كان في قصور دفاعي جدا في الفريق البرازيلي؟ Não teve tradução aqui. Esqueceram a tradução. Menos não pegou tradução. You didn't get it, right? Não teve você também, né? Não teve tradução. Okay, can you please repeat the question in the microphone? مساء الخير كوتش محمد مبروك صحفي مصر معاك. هل ترى طريقه اللعب التي لعبتها امام الاهلي مناسبه ايضا امام المان سيتي غدا في النهائي، خصوصا ان الفريق كان يلعب على الهجمات المرتده ورغم ذلك كان في قصور دفاعي جدا وبعض الاخطاء الدفاعيه في الفريق البرازيلي؟ شكرا. Não, o estilo de jogo vai ser mantido. O que a gente vai procurar corrigir é não errar tanto quanto a gente errou contra o Arley. A gente sabe que é um time que tem uma qualidade muito grande e a gente só que não é mudando o jeito de jogar que a gente vai aumentar a chance de ganhar. A gente cometeu muitos erros que a gente não consegue cometer, que não costuma cometer. Repito aqui, eu acho que uma das coisas ruins aqui no campeonato é que o campo de treinamento é muito diferente do estádio. O estádio, o jogo é muito mais rápido, a grama está muito mais baixa e o campo fica molhado. Então a gente sofreu um pouco com a adaptação do campo no primeiro jogo. Então a gente errou, como eu falei na entrevista coletiva pós-jogo, um tanto por conta do nosso nervosismo, da estreia, um pouco por conta dos erros da parte tática e técnica também. Mas também teve alguns erros, e não foram poucos, que a gente cometeu por conta da adaptação ao campo. É um campo que parece muito mais os campos de grama sintética do Brasil, que a bola fica muito mais viva e muito mais rápida do que os campos que a gente está acostumado a jogar lá, inclusive os campos que a gente treina aqui. O campo que a gente treina aqui ele é de excelente qualidade, mas a grama não está na altura que está do campo aqui, por mais que eles baixem não fique igual. Então muda o aspecto do jogo. Habib, a gente ter tido problema de setor defensivo, você me arrebenta, irmão. Pelo amor de Deus. Eu não falei disso. Pelo amor de Deus, Habib. Aí não. Botar a culpa na defesa, Habib. Yara, go ahead. Boa tarde, Diniz, Felipe. Aí. Eu tenho uma pergunta para cada um. Primeiro, o Diniz falou sobre manter, né, que não mudar o estilo de jogo também não é o caminho. Como ter, né, pensar esse desafio de enfrentar um treinador que gosta da posse de bola, né? E que o Guardiola chegou a dizer que o Fluminense joga num estilo muito brasileiro, que onde está a bola estão os jogadores. Então está todo mundo muito curioso, quebrando a cabeça aqui para esse duelo de dois treinadores que têm uma forma muito correta de jogar, a sua própria forma, mas de uma forma bem distinta. Como que se você também está se desafiando aí para esse duelo? E para o Felipe, quando fala de Felipe Melo, todo mundo fala, o cara chama título. E eu queria entender, quando pergunta para um atleta, ele vira e fala, o mais bravo do elenco é o Felipe. Ao mesmo tempo, é o mais engraçado.
Então, como manter esse cara chama-título no momento tão importante para ter essa liderança no último jogo? Uma imagem que é muito marcante é o carrinho que você dá, que levanta até a grama ali. Isso é usado como uma motivação ali com os colegas para chegar nessa reta final diante do Manchester City? Bom, eu penso que eu sou um espelho, eu sou um exemplo dentro do grupo, né? Assim como existem outros também. E como eu falei antes ali, que eu citei o exemplo do Hendrick, que é um jovem, o futebol lhes permite que jovens sejam exemplos e que jogadores mais experientes sejam exemplos também. Tanto de forma negativa como de forma positiva. Nesse caso, positivamente. Claro, quando você vê um atleta de 40 anos de idade tendo que fazer uma recuperação e conseguindo chegar e tirar a bola do jeito que eu tirei, acaba sendo uma gasolina para o time. Fala, cara, ele está fazendo isso aí, eu também tenho que fazer. E quando a gente fala família Fluminense, é isso, é um ajudando o outro. Assim, não existe o time perfeito, não existe o time que não vai errar, né? A gente procura errar o menos possível, mas a ordenança que nós temos é defender o gol do Fábio. Essa é o primórdio do Fluminense, é a marcação, é a gente defender o gol do Fábio, né? E nós conseguimos passar na semifinal, né, mesmo errando, sem tomar gols. Vencemos um jogo por 2-0 diante de uma equipe difícil, que é considerado o Real Madrid da África, uma equipe que está sempre jogando o Mundial de Clubes, né? Então, isso foi muito importante. Agora, o chama-títulos, eu acho que é bacana, é legal pra caramba isso aí, mas dentro da minha casa, eu sou um cara que eu procuro passar para os meus filhos, sobretudo, disciplina, né? Eu acho que você tendo disciplina, você atinge os seus objetivos, né? Quando eu estou em casa, eu estou sempre procurando o que eu posso fazer para melhorar o meu desempenho dentro de campo. O que eu posso fazer para eu melhorar o meu desempenho como companheiro, como líder, né? E é isso que eu passo para os meus filhos. Assim, o título é consequência, né? Os títulos são consequências. Assim, eu gosto de dar valor e a mesma importância a cada título que eu tenho. Acho que isso aí é uma diferença muito importante dentro daquilo que eu penso como conquistar títulos, né? Porque tudo começou quando vencemos a Taça Guanabara, que para muitos era uma coisa pequenininha, mas nós vencemos, te dá de repente uma confiança para você continuar trabalhando. Lá no Palmeiras, tudo começou quando vencemos a Florida Cup, que para muitos não foi nada, para mim foi o início de tudo, né? Então, assim, o chama-títulos eu deixo para vocês. De fato, eu sou um cara que eu treino muito, de fato, eu sou um cara que eu sou muito feliz hoje por fazer parte dessa família Fluminense. Eu falei quando cheguei aqui, né, depois de 2 meses, eu falei assim, cara, eu merecia, como pessoa, como atleta, fazer parte de um grupo tão maravilhoso como é o grupo do Fluminense. Isso não quer dizer que eu não passei por grupos maravilhosos, passei por grupos também muito bons, né? Mas esse de fato é um grupo que se ama bastante e tem demonstrado isso dentro de campo. E dentro de campo é o meu trabalho, né? Eu, quando entro dentro de campo, coloco a armadura do Fluminense dentro de campo, eu penso nos meus filhos, eu penso na comida dos meus filhos, eu penso no futuro dos meus filhos, e não tem risada, não tem brincadeira, é seriedade. Assim como cada um no seu trabalho, penso que é bem sério, né? Porque brincadeira não te leva à conquista. E fora de campo, sim, fora de campo eu sou um cara divertido demais, né? Quem não me conhece fora de campo está perdendo o divertido que eu sou. Sou muito divertido mesmo dentro da minha casa, brinco com todo mundo. Às vezes, né, lá em casa não tem, não sei, acho que na casa do professor Diniz também é igual, né? Quem manda é a esposa, né? Na minha casa é a minha esposa que manda. Muitas vezes eu tomo uma dura da minha esposa, está brincando demais, eu falo, nossa, né? Mas eu sou um brincalhão fora de campo. Dentro de campo tem que ser sério porque é meu trabalho e é seriedade o tempo todo. Na minha casa manda mulher mesmo. Mas antes de eu responder diretamente a pergunta, eu quero voltar um pouquinho. Perguntaram para mim sobre a defesa, que teve falhas na defesa e tal, mas eu concordo com o que o Felipe falou. Se você avaliar
eu acho que tem uma análise no mundo do futebol muito deturpada do que é defender, e acho que defender se o subentende são os 4 jogadores da linha de trás e o goleiro e talvez um volante. E principalmente no mundo de hoje não é assim, e o Fluminense muito menos. Na realidade, as performances individuais do Fábio, do Marcelo, do Nino, do Felipe Melo e do Samuel e do André, que nos salvaram muito nesse jogo. A gente não sofreu defensivamente por conta deles, ao contrário. A gente conseguiu sustentar o 0-0, enquanto a gente não fez o primeiro e o segundo gols, por conta de que eles tiveram performances individuais para corrigir erros coletivos do sistema defensivo. A gente sofreu quase todas as chances de gol do Al-Ahly, acho que quase, se não todas, quase todas, de contra-ataque, de bola parada, que eles estavam lá tentando fazer o gol de cabeça, ou de erros de passe na primeira fase de construção, quando a defesa estava mais aberta, que é a maneira do time jogar. E eles conseguiram fazer essa correção. Em relação à pergunta do estilo de jogo, do City, da gente, que a gente tem um apreço pela bola, a gente vai tentar seguir de acordo com as nossas características e errando. E qual que é a característica do Fluminense? Talvez vocês achem de uma maneira equivocada que é a característica do Fluminense, e acho que do City também. Ter a bola, que é a coisa que salta mais aos olhos do torcedor, mas não é, isso não resume, muito pelo contrário. Não é a essência do time, não é isso. A nossa essência é conseguir se defender bem também e oferecer poucas chances ao adversário. Então a gente não errou por conta do estilo. O estilo está completamente correto, na minha opinião, que é o que eu mais acredito. O que a gente errou foi na execução das coisas. Então a gente tem que melhorar a execução do que foi contra o Al-Ahly, então a gente corre risco de tomar gols que a gente não tomou contra o Al-Ahly, porque é um time que tem uma qualidade muito grande. A gente tem um jeito de jogar no sentido de gostar, de fazer coisas bonitas, de trocar passe, que se assemelha, mas a maneira da construção ela é muito diferente. E muito diferente também é o orçamento dos times, não é verdade? We'll take the last 2 questions. It's going to be 1 and 2. Felipe Diniz, boa tarde para vocês. Marcelo Correia, da TV Globo. Felipe, eu vou começar com a sua pergunta e depois eu faço a pergunta do Diniz, que é um pouco mais longa. A sua é bem tática mesmo. São 2 times que apreciam a posse de bola, como a gente está falando aqui. Geralmente o Fluminense está nesse papel dentro das partidas, mas enfrentar uma equipe assim, às vezes gera aquele momento assim de ansiedade, dar um bote, de recuperar a posse de bola. Se você pretende fazer algo, se comportar de uma forma dentro de campo, a segurar esse ímpeto, às vezes, no momento errado, né? De fazer o time como um todo ali dentro do campo entender, ajudar o time a entender qual é o momento de tentar recuperar a posse de bola. E para o Diniz, é uma pergunta mais ampla e tem a ver um pouco também com essa publicação que a gente viu do Telegraph, do jornal inglês, porque ela parte de um pressuposto, no meu ponto de vista, etnocêntrico, né? De um país e uma mídia, uma imprensa, jornalistas como nós, mas de outra nacionalidade, que enxergam para questões do Brasil de um jeito diferente que eles enxergariam as questões no país deles. Por exemplo, o Ryan Giggs jogou durante muito tempo, com mais de 40 anos no Manchester United, e ninguém nunca falou isso dele, na imprensa inglesa. E num time brasileiro que tem jogadores com a idade mais alta, isso é uma questão para se fazer uma graça, um artigo jornalístico, de um jornal que costuma ser bem sério, não um jornal tabloide, como aqueles que querem manchete de qualquer jeito. Você acha que tem como responder, a melhor forma de responder a isso é, de fato, mostrar o futebol brasileiro na essência, que você tenta fazer sempre, e assim, o Fluminense vencer um jogo com esse entorno também marcar uma posição da qualidade do futebol brasileiro, apesar de o investimento ser bem menor, porque você tem dito sempre que quer manter o seu estilo. Talvez o último treinador que tenha vindo para um Mundial de Clubes, antes até da FIFA organizar, e ter feito isso, foi o Tele Santana com São Paulo nos anos 90, assim, né? Um estilo de jogo ofensivo com a cara do futebol brasileiro. Bom, eu penso... A gente está treinando muito, né? E a gente vai fazer o que a gente tem treinado durante esses dias aí, né? Durante esse ano todo, né? Porque na apresentação do Diniz no Fluminense, conosco, jogadores, ele
a primeira coisa que ele falou foi: a gente vai trabalhar para ser campeão do mundo. Né? Então a gente trabalha para chegar num momento como esse, ou trabalhamos para chegarmos nesse momento, desde a chegada do Fernando no Fluminense. Isso é falado há muito tempo. Então, todos os treinos, todos os jogos, a gente sempre mentalizou que poderíamos estar aqui. E, de fato, aqui estamos, né? E os treinamentos têm sido intensos, como tem que ser. Temos fechado linhas como temos que fechar. Temos saído com bola no pé ou bola longa como tem que ser. E no jogo a gente tem que fazer apenas o que a gente treinou. O senhor acabou de falar que não vai jogar Haaland, De Bruyne, mas eu adiciono também o Doku, também, que é um atleta muito rápido, muito forte no 1 contra 1. O cara que tem muita qualidade, também não vai jogar. Mas nós que assistimos o último jogo do Manchester, nós vimos que não importa, como o Diniz acabou de falar, se vai jogar fulano ou cicrano, é um time que é muito bem treinado e sabe o que vai fazer. São muito obedientes taticamente e tecnicamente são jogadores que fazem a diferença. Nós não podemos nos permitir errarmos como erramos no último jogo, porque de fato são atletas que se tiver um errozinho, eles matam o jogo, né? Por isso que estão jogando no Manchester City. São os melhores atletas do mundo. O City, ele te permite reunir os melhores atletas do mundo, né? Estão fazendo uma seleção do mundo. Por isso que estão aí, nos últimos 5 anos, sempre no topo, sempre brigando pelo topo, né? Então nós temos que fazer o que a gente treina, sem medo, com muita humildade. As 3 palavrinhas nunca estiveram tão vivas, né, dentro de nós: sonhar, profetizar e realizar. Então, como diz a Bíblia, tudo é possível ao que crê. Vamos trabalhar, vamos treinar, vamos jogar, vamos ser felizes, aproveitar esse momento. E vamos ver o que Deus quer para o final de tudo. Marcelo, sua pergunta ela foi muito boa, sabe? E eu acho que a gente pode aprofundar nela um pouco. Porque você falou, no final você fala se a maneira de responder é fazer as coisas no campo. Eu não acho que responder é fazer as coisas no campo. Isso é uma questão de comportamento que senão a gente vai se transformar, vai ficar parecido com o cara que escreveu do Telegraph. E não é isso. Quando falta com respeito, a gente pode até, de repente, se motivar um pouco mais para ganhar, mas não é o resultado do jogo que vai definir se isso está errado ou não. Porque, eventualmente, aí o City ganha da gente, joga bem, e aí o cara, como se ele tem razão, ele não tem razão em nada. Não é o resultado, se ele vai ganhar, perder ou empatar, isso é uma falta de respeito. E a falta de respeito não tem nada a ver com a partida do jogo. E isso é uma coisa que a gente tem que aprender definitivamente no futebol brasileiro, mas a gente tem que não aprender. A gente vai achar que é legal se a gente, Fluminense, perder, se o City ganhasse, tá vendo? É um time de aposentado mesmo. Como muita gente no Brasil torceu para esse time ser rotulado como um time de aposentado. Não são só eles. Isso é uma coisa que a gente cultua dentro do Brasil o tempo todo. Que quem ganha o jogo são os grandes vencedores. Então não importa muito se você tem moral ou se você é desrespeitoso. Porque isso vai virar motivo de chacota e daqui a pouco a gente está rindo disso aí. Isso aí é errado, o erro está por ele mesmo. Isso é um erro ético e moral. Não tem nada a ver com partida de futebol. Tentaram o tempo todo desqualificar o Felipe Melo aqui, desde quando eu cheguei aqui. Hoje eles estão respeitando. Ele fez uma partida brilhante. Não é que ele jogou bem. Jogar bem é uma coisa. Ele foi brilhante contra Marrocos. Os elogios ficaram muito distantes daquilo que tentaram fazer com ele desde quando eu cheguei aqui. Mas muito distante. Porque a gente gosta da desgraça do negócio mesmo. Somente com o jogador. Então a gente não tem muito respeito aqui. E nem tem a seriedade e a ética de, pelo menos, depois ser na mesma proporção. E muita gente que está aqui, inclusive. Que meteu o pau nele, no Marcelo, no Ganso. Há 2 meses atrás o Ganso estava sendo vaiado no Maracanã. Foi esse movimento que se retroalimenta, jornalista, rede social e imprensa. Ele fala, tem que tirar, senão tem que jogar o Marcelo. Tudo fácil. Tudo fácil. Todas as soluções são fáceis. O único cara que é burro é o treinador quando perde. Burro pra caramba. Mas eu nunca me achei burro. E se perder amanhã, que pode ganhar, perder ou empatar. Mas se perder, esse cara nunca vai estar certo. Então a gente não vai jogar para responder ele. A gente vai jogar
porque a gente joga por um sonho muito maior. A gente joga porque essa é a nossa vida, porque é o que a gente ama fazer. A gente joga porque a gente nasceu de um lugar assim, quase todos muito pobre, que a gente quer dar, isso é uma ideia de dar dignidade para as coisas, quando a gente tiver voz, falar, vale a pena ser jogador. Mas não só para ganhar dinheiro ou para ser aclamado pela imprensa, não. Porque a gente tem a chance de ter ascensão social, de cuidar bem dos nossos filhos e não ficar dependendo do poder público. Da gente poder ser uma voz para poder ajudar as pessoas que militam no futebol. Mas a gente, de certa forma, gosta disso aí. Então não são só eles. No Brasil tem muito disso. Muito. A gente é craque em fazer isso. Quando não ganha, a gente é fracassado da cabeça aos pés. E a gente tem que tomar cuidado para não ser imbecil como ele é. Porque muitas vezes a gente se comporta como imbecil igual esse cara foi, de falar isso. E é muito isso. Acontece muito no Brasil. E uma das coisas que me inspira a ser treinador justamente é lutar contra isso. Então, em mim não vai colar. Como nunca colou. Ah, nunca tinha ganho título. Eu ganhei título de todo dia. Eu sou um felizardo. E é verdade. Quando o Felipe Melo faz a pedida que ele fez, para mim aquilo já é um título. Porque eu sei como ele estava quando eu cheguei. E vocês sabem que era um sonho para mim trabalhar com ele. Com ele, com o Marcelo, com o Ganso e com os jovens também. Porque quando a gente chegou aqui no Fluminense, o Fluminense estava, quando a gente foi estrear contra o Palmeiras, o Fluminense estava na zona de rebaixamento, quando começou o jogo. Então, quem acreditava? E é praticamente o mesmo time. Aquele era um time criticado, hostilizado, tinha 7, 8 mil tricolores para assistir o jogo no Maracanã. Então, esse time já venceu um monte de coisa. Amanhã, pode ser que a gente se consagre, pode ser. Mas esse time ele tem que ser enaltecido e muito. E esses caras mais velhos, então, esse cara chorava no ano passado várias vezes. Então, aqueles que fazem aquelas críticas bobinhas, quando fez um gol contra lá contra o Corinthians, tem que falar, pô, meu, fui injusto, mas muito injusto. Tinha que entrar na fila e pedir desculpa, mas ninguém pede desculpa. Mas tentaram terminar a carreira dele no ano passado, como tenta de todo mundo. Como tentaram com o Martinelli, como tentaram com o Samuel Xavier, como vira e mexe quando aconteceu alguma coisa, tenta com o Ganso. Como ano passado, quando terminou o jogo contra o América Mineiro, que foi a terceira derrota seguida, tentaram com o Fábio, que ele fez uma declaração, e assim a gente segue. Então, essa sua pergunta, a gente amplia e é assim mesmo que acontece. A gente aqui não vai ser o vencedor da vida porque vai ganhar amanhã ou porque vai perder, vai ser perdedor, não. Aqui a gente tem assim uma conduta de gente que valoriza a vida, as coisas importantes da vida. E nesse sentido, que é o mais importante, o Fluminense está cheio de jogadores campeões do mundo. Since we have to make it to the training on time, please keep it short. We have last 2 questions in the room. It's 1 question each, please. Thank you. Não, mas com todo respeito, tem que deixar nosso amigo lá, vai falar? Thank you so much. 1 and 2 and that's it. محمود عبد الله العين الإخبارية. سؤالي الأول للاعب فيليب ميلو، دائما نشاهد أن اللاعبين البرازيليين مستواهم ينخفض بعد ال30 ولا يعمرون في الملاعب، لكن أنت ربما حالة استثنائية وصلت لل40 ولا تزال تلعب. كيف فعلت ذلك؟ والسؤال الآخر لك، متى ستعتزل؟ بالنسبة Bom, boa tarde. Eu falei, a disciplina, amor ao esporte, amor ao futebol. Acho que quando você tem disciplina e quando você ama o que você faz, né, você acaba fazendo de tudo para você performar. Eu vi grandes jogadores, e quando eu falo grandes jogadores, eu falo jogadores assim que são a história do futebol, os maiores jogadores da história do futebol. Ou um dos, que quando conquista tudo, o cara conquistou tudo, o cara foi um fenômeno, o cara de repente fala assim, o cara perde a vontade, o cara perde de repente o amor pelo aquilo que ele faz e acaba entrando em queda livre. Eu nunca fui assim. Eu sempre amei o que eu fiz, eu sempre quis mais e mais, sabe? E sempre quando eu pensava ou esmorecia de repente a minha fé, eu falei assim, não vai dar, não, sabe? Eu sempre tive alguém do meu lado, como por exemplo o Diniz, para não falar nada, apenas me dar um abraço. Ano passado, eu saí do treino chorando e eu falei assim, hoje eu encerro a minha carreira como atleta profissional. E o Diniz me chamou no campo assim, eu falei assim, não quero, estava saindo, ele não falou assim, só me dá um abraço, vai dar tudo certo. Aquilo dali mudou o meu pensamento, né? E eu comecei a correr atrás de estar melhor para poder performar, porque eu sentia muitas dores no meu joelho.
E graças a Deus deu tudo certo. Eu não posso deixar de engrandecer o nome do meu Deus, porque graças a Deus deu tudo certo. Mas eu tinha pessoas ao meu redor que me ajudavam, seja no meu clube ou seja na minha casa. Eu tenho amigos de verdade, eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, eu tenho minha esposa, eu tenho filhos que cuidam de mim quando eu preciso. Né? E isso faz toda a diferença. Acho que por isso que 40 anos eu tenho conseguido performar, não só eu, mas como o próprio Fábio, como o Marcelo, que já tem uma certa idade também, como o Ganso, como o Germancano, porque nós somos profissionais disciplinados. Felipe, obrigado por me ajudar a ter o microfone aqui. Eu queria fazer uma para cada, mas como me permitiram só uma, eu vou fazer para o Fernando, se possível. Sobre esse debate me parece muito interessante, mas que às vezes fica só no rótulo de posicional, aposicional, o que tem de inspiração, o que tem de semelhança, de diferença. Entre inspiração e antítese, onde que você se coloca nessa régua quando você olha para o Manchester City e o Pep Guardiola? Obrigado. Eu acho assim que o que é mais importante talvez nos aproxime, que é a vontade de fazer o time jogar bem e de jogar de maneira solidária e coletiva. Então acho que a base fundamental, acho que a gente está no mesmo livro em relação a isso. E a maneira de construir, que não é a coisa mais importante, eu acho, do futebol. A maneira... construir taticamente, eu falo. Mas a ideia... eu acho que tem uma semelhança, eu acho que isso nos aproxima. De jogar bem coletivamente com a bola, de defender bem coletivamente sem a bola. Thank you all very much. We're going to see you at training at 4:45. Thank you, Coach Diniz. Thank you, Felipe Melo. And good luck tomorrow.